Ora, viva, muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Vamos antes conhecer os destaques desta edição. O coordenador da Comissão Política passa a residir na Serra da Gorongosa. Líder interino da Renamo reside desde ontem na Serra da Gorongosa. Cresce o número de pessoas que abandonam suas casas em Olumbi, no distrito de Palma. Quatro pessoas estão desaparecidas devido ao naufrágio de uma embarcação em Angoche. Chiquinho Conde já não é treinador da União Desportiva de Songo. Uma vez mais, boa noite. Vamos de seguida ao desenvolvimento destas e de outras notícias. O coordenador da Comissão Política Nacional da Renamo, Ossuf Momad, passa a residir desde ontem na Serra da Gorongosa, exatamente na base onde residia o falecido presidente da Renamo, Afonso de Lacama, que morreu há cerca de um mês. O tenente-general Ossuf Momad, coordenador da Comissão Política Nacional da Renamo, reside desde este domingo na Serra da Gorongosa, na base onde Afonso de Lacama, antigo presidente da Renamo, viveu até a data da sua morte no passado dia 3 de maio. O fato foi deliberado e anunciado pela Comissão Política da Renamo, que esteve reunida neste domingo na Serra da Gorongosa, na sua quinta sessão extraordinária, alargada ao Estado-Maior-General e outros quadros. A deliberação teve efeitos imediatos. A quinta sessão extraordinária deliberou que o coordenador da Comissão Política Nacional do Partido passe a residir na Serra da Gorongosa. Mas por que Ossuf Momad residir em Gorongosa? O entendimento da Comissão Política e os quadros, como dissemos, é no sentido de permitir maior coordenação das atividades do partido. E como serão as negociações com o Presidente da República? As negociações vão continuar, isso é que é o mais importante. Como é que vai ser? O tempo vai ditar, mas o mais importante é que estamos abertos para continuar a negociar. De acordo com Alfredo Magomice, porta-voz da Comissão Política da Renamo, a reunião passou igualmente em revista os processos militares e políticos em curso no país, nomeadamente continuação do processo de descentralização, continuação do processo de negociações com o governo do dia para rapidamente fechar o dossiê de assuntos militares. A Renamo exortou ainda os seus membros, simpatizantes e a população em geral para continuar com calma, visando a preparação e participação nos processos eleitorais em curso. A Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, convocou a terceira sessão extraordinária da Assembleia da República para os dias 21 e 22 de junho do ano em curso, com início às 8 horas e 30 minutos e com a seguinte agenda. 1. Proposta de alteração da Lei número 2/97, de 18 de fevereiro, estabelece o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais. 2. Proposta de alteração da Lei número 7/97, de 31 de maio, que estabelece o regime jurídico da tutela administrativa do Estado a que estão sujeitas as autarquias locais. 3. Proposta de alteração da Lei número 7/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 10/2014, de 23 de abril, a eleição dos órgãos das autarquias locais. Estivemos a ler, portanto, a nota da Assembleia da República sobre a sessão extraordinária convocada pela Presidente daquele órgão. No segmento das notícias, uma aldeia fantasma e famílias que carregam os seus bens e animais de pequeno porte para se fixarem em zonas mais seguras. Este é o cenário que a STV encontrou em Monjane, onde no dia 27 de maio 5 pessoas foram assassinadas pelo grupo terrorista Al-Shabaab em Cabo Delgado. A estrada que dá acesso à aldeia de Monjane, no posto administrativo de Olumbi, em Palma, é estreita e atravessa zonas de mata fechada. Esta é a primeira vez que uma equipe de televisão se faz ao local, depois do assassinato de 5 pessoas pelo grupo terrorista do Al-Shabaab na noite de 27 de maio. Ao longo do percurso, cruzamos com a população com bens e animais de pequeno porte, deixando a zona temendo novos ataques. Galinha. Esta aqui. Ah, tá bem. É para ir criar.
Lá já não dá para deixar galinha lá. A saída da população acontece em grupos ao longo do dia. Está a vir de onde? Porque vai para onde? E Palma. Vem de Monjane. É, Está a sair de Monjane? sim. Este homem assiste ao movimento diariamente, resignado e sentado na sua casa. Medo é a palavra que mais se ouve aqui. Mas não dormir nada. Viramos agentes para fazer um trabalho de confuso, todos já saíram para do mato, correr. Já no centro da aldeia, o cenário é este. Uma zona residencial sem vida, casas abandonadas e as mulheres e crianças são as que mais deixam o local. Este cenário pode melhor caracterizar o que se vive aqui no centro da aldeia de Monjane. A maior parte das casas que estão dos dois lados estão praticamente abandonadas. Se aqui era um sítio muito movimentado, hoje praticamente é uma zona fantasma. Uma e outra pessoa é que ainda continua a viver aqui, mas grosso modo já saiu para zonas como a vila sede do distrito de Palma. Agora, sem ficar triste, um lugar que morreu uma pessoa deve ser triste. Aquele meu irmão já morreu aí, ele sim tem mulher. E quantos filhos? O filho, como seja assim, filho tem 6 filhos. Deixou 6 filhos. Sim, sim. E agora está onde a mulher e os filhos? A mulher aqui saiu, quando se chegou aqui, semear essa aqui, depois aquela mulher saiu aqui, ir em Palma, distrito Palma, foi em Palma a mulher dele. Aqui estão sepultadas 4 das 5 vítimas. A quinta, que era de religião cristã, está sepultada num outro sítio. Estas são as vítimas de um conflito que não tem rosto e muito menos se sabe da intenção dos que semeiam terror nesta zona. Eu não posso sair daqui, sabe? Estás a viver aqui mesmo. Não conheço aonde que quero ir. O programa coisa é conhecer aqui a aldeia de Monjane. Eu costumo pescar lá, apanhar 50, comer. Agora posso sair para ir lá onde? Não conheço aonde que queremos sair para ir. A presença da nossa equipe de reportagem atraiu os que estavam recolhidos nos seus cantos e por algumas horas, enquanto estivemos aqui, ouviu-se vozes mais descontraídas. De seguida vamos ao encontro de Ricardo Machava e Pedro Amba, em Cabo Delgado. Vão fazendo o segmento desta situação naquele ponto do país. Muito boa noite, Ricardo Machava. O que é que lhe sugere dizer nesta altura para os moçambicanos a partir aí de Cabo Delgado? Muito boa noite, Hermínio, e boa noite aos que nos acompanham neste momento. Bom, a questão que se coloca agora é que esta história vai ir e também todos, devido a essas incursões dos grupos terroristas, estão a deixar para trás as suas culturas nas machambas, tendo em conta que este é o período de colheita. E também porque este é o início do segundo ciclo de produção agrícola, o que significa que as pessoas não vão produzir e, em função disso, para onde estão a se deslocar, haverá certamente necessidade de assistência alimentar a essas famílias. A aldeia de Monjane não é qualquer uma, aqui no distrito de Palma. Também mais e que, com a população, significa que é um bom número de cidadãos, é um bom número de nativos que sai, deixa de produzir, o que pode comprometer também aquilo que são as metas de produção agrícola, mas acima de tudo é que numa altura destas em que o país está de rastos financeiramente, é um encargo a deslocação da população da aldeia de Monjane e de outros pontos para poder se fixar em zonas mais seguras, Hermínio. Pois bem, Ricardo, qual é que tem sido, portanto, o impacto, diga-se, qual é que tem sido o impacto desta saída da população aí desse distrito para outros pontos da província de Cabo Delgado? Que impacto é que tem provocado, efetivamente? Bom, primeiro este êxodo, como já fizemos referência, mas também porque
as poucas pessoas que ficam nessas zonas vivem cada vez mais inseguras, porque quando é um grupo mais coletivo, há um sentimento de segurança, ainda que seja psicologicamente. E quando o grosso modo da população sai, os poucos que ficam, como vimos, um dos jovens dizia: hei de sair para onde? Não tenho outro sítio para me fixar, é aqui onde eu faço a minha atividade, que é a pesca. Portanto, estas pessoas que ficam estão cada vez mais vulneráveis, ainda que seja psicologicamente. Mas também há esta componente da própria produção. Se nós olharmos para a geografia produtiva do nosso país, são estes camponeses, esses pequenos camponeses, que contribuem muito para aquilo que é a segurança alimentar do nosso país, e esta deslocação, esta movimentação da população, seguramente que cria um grande desequilíbrio, um desequilíbrio que também seguramente vai afetar o próprio governo. Muitíssimo obrigado por esta intervenção, Ricardo Machado e Pedro Amba, a partir da província de Cabo Delgado, no seguimento, portanto, desta situação crítica que vai acontecendo, portanto, no norte do país, com esta movimentação de população de uma região para outra, fugindo, portanto, às atrocidades do grupo Al-Shabaab. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. As autoridades alfandegárias já apreenderam 36 contentores que se presume conterem 28.800 sacos de cimento provenientes da África do Sul. A entidade suspeita que o produto, cujo proprietário é a empresa Cauena, tenha chegado ao país através de processos fraudulentos. Trata-se destes contentores que foram apreendidos sábado último no posto fronteiriço de Ração de Garcia, sem documentação. O proprietário do produto é a empresa Cauena, que se dedica ao transporte de mercadorias de mineiros para o país. Entretanto, as autoridades desconfiam da existência de irregularidades no processo de importação. O motivo da apreensão é que no ato em que a locomotiva chegou à fronteira de Ração de Garcia, que é o posto de entrada, não se fazia acompanhar pelos documentos normais que são exigidos para um processo destes de comércio externo. A priori, nós pensamos que estamos perante um caso de fraude, até prova em contrário. O responsável diz que as alfândegas já contactaram os proprietários da empresa para que possam esclarecer as irregularidades detectadas. E porque não foram abertos todos os contentores, suspeita-se a existência de outros produtos nos mesmos. As informações que nós temos é que hoje, esta manhã, foram apresentados alguns documentos que ainda estão sob investigação para apurar da sua veracidade. Nessa altura, as alfândegas vão assumir um posicionamento em face dos documentos que foram apresentados. O material ora apreendido é avaliado em 1.500.000 randes, sendo que o Estado poderá encaixar cerca de 4.500.000 meticais de direitos aduaneiros e outras obrigações. Trabalhadores da extinta empresa estatal Avícola amotinaram-se esta segunda-feira nas instalações da Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar em Nampula. Os grevistas que vêm reclamando o pagamento de salário, indemnizações e outros desde 1986 dizem que se cansados de exigirem seus direitos sem sucesso. De acordo com os antigos trabalhadores da extinta empresa estatal Avícola em Nampula, esta foi a forma que encontraram para manifestar o seu descontentamento pela morosidade no processo de pagamento de salários e indemnizações, direitos que vem reclamando desde que a firma passou para o novo patronato. Estamos a reivindicar aqui na agricultura. A direção da agricultura vendeu a nossa empresa e não nos pagou. Então estamos a reivindicar o nosso dinheiro. Temos porque há bastante tempo que estamos a reivindicar e não temos uma resposta satisfatória. Sim, é por essa razão que estamos aqui. Eu trabalhei muito a Avícola, tantos anos. Depois ventou aquele na nossa casa, comeu aquele dinheiro. Hoje, quando perguntar, ele não fala nada. Amanhã. Amanhã. A Direção Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar esclarece que o pagamento só será feito depois do processo da apresentação de provas documentais pelos mais de 500 trabalhadores. Nós clarificamos que o pagamento só podia acontecer depois que todos os trabalhadores, porque eles no total são 566 trabalhadores,
e convencionou-se que todos eles deviam apresentar provas documentais que provem realmente que todos eles foram trabalhadores da extinta empresa avícola. Mas o que nós conseguimos, pelo menos na interação que tivemos com esta empresa, é que apenas 184 trabalhadores até agora conseguiram apresentar provas documentais. Os ex-trabalhadores que ocuparam a entrada principal do edifício da agricultura prometem permanecer no local até que sejam satisfeitas as suas reivindicações. A economia moçambicana vai continuar a crescer muito abaixo do seu potencial durante o ano. O ritmo de crescimento reflete a estagnação do crédito ao setor privado. Do Fundo Monetário Internacional, que esta segunda-feira apresentou o relatório sobre as perspectivas econômicas da África subsaariana, tomando como base o crescimento de 3,2% verificado no primeiro trimestre do ano. O FMI diz que o desempenho da economia moçambicana vai continuar modesto. O PIB que cresceu a 6,6% em 2015, já em 2016 3,8%. Agora o INE divulgou os resultados do crescimento de 2017, 3,7%, mais ou menos estável, e a projeção para esse ano de 3%, que é a nossa projeção. Então, para o crescimento potencial que a economia apresentou ao longo de vários anos, sem dúvida desde o ano 2000, essas taxas de crescimento, que já vêm por 3 anos, elas ficam bem abaixo do que se acredita que é o potencial que a economia moçambicana tem de crescer. O crescimento moderado é liderado pelo setor primário, que compreende a agricultura, pesca e indústria mineira. De maneira geral, se tomarmos o setor primário, que são 26,5% do PIB, cresce a 4,7%. O setor secundário, aqui eletricidade, gás e água, em função da própria produção de caurabassa e dos desafios com água, acho que isso aqui houve um efeito, com contração da atividade econômica, que tomara que se reverta nos próximos trimestres, mas pareceria que o crescimento nessa região, no setor secundário da economia, indústria transformadora, mesmo construção, ainda bastante modesto, moderado para aquilo que foi o passado em Moçambique. O setor terciário, também alguns serviços financeiros já não crescendo tanto mais, aluguéis, o próprio setor de real estate, de imobiliário, que não vem se desenvolvendo, seja na construção, seja no aluguel de imóveis, daquela performance que se tinha anteriormente, e talvez comércio um pouco melhor, alguns bons pontos, alguns bons setores, mas de maneira geral um crescimento generalizado que não é muito alto. Na avaliação do FMI, a desaceleração da economia reflete a estagnação do crédito ao setor privado. O crédito bancário ao governo aumentou de 2017 para cá, significativamente, enquanto o crédito ao setor privado diminuiu. Isso é o resultado de que nós chamamos crowding out. Se o governo precisa se financiar muito e emite muito título da dívida pública para se financiar, as taxas de juros de financiamento do governo aumentam e o setor privado precisa, então, financiar-se a uma taxa mais elevada de juros, o que faz com que aceda a menos financiamento do que se não houvesse havido esse aumento da taxa de juros. Então, esse crowding out, ele, na nossa avaliação, ele vem acontecendo porque as necessidades de financiamento do setor público ainda são muito elevadas. Se tomarmos os créditos por setores, há até uma correlação entre aqueles setores que cresceram mais e aqueles setores que receberam mais crédito. Então, vemos aqui a indústria extrativa, que cresce a 9%, está recebendo uma variação anual crédito acima de 30%, inclui crédito privado que vem do exterior, obviamente. Como desafios, o FMI considera que Moçambique deve reduzir o déficit fiscal e o estoque da dívida pública. Que Moçambique ainda tem déficits fiscais da ordem de 7, 8% em 2017. Os dados iniciais de 2018 podem indicar uma certa melhora, mas ainda não aquela que se observa, por exemplo, em déficits muito inferiores, África subsaariana na média, ou países de baixa renda, ou na própria SADC. Todos esses com déficits fiscais muito inferiores ao déficit fiscal em Moçambique. O estoque da dívida pública
como porcentagem do PIB, ele ainda é muito superior ao da média da SADC, os países de baixa renda e a África subsaariana como um todo. Por isso que dizemos que está numa situação de sobreendividamento. Houve uma pequena redução em função da apreciação da taxa de câmbio, mas ainda estamos ao redor de 112%, como sabemos. Para 2019, o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento econômico de 2,5%. A República da China vai disponibilizar 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de 6 bilhões de meticais, para a realização de 4 projetos nas áreas de educação, infraestruturas, agricultura. O valor será desembolsado em forma de donativo no âmbito da cooperação entre os dois países. Realizou-se nesta segunda-feira, em Maputo, a 6ª sessão da Comissão Conjunta para a Cooperação Económica, Técnica e Comercial entre Moçambique e a China. Na reunião, os dois países fizeram uma análise dos projetos realizados. A China vai doar 6 bilhões de meticais para a construção do aeroporto de Xai-Xai, construção do Instituto Técnico Profissional de Gorongosa, formação de técnicos do setor da agricultura, assistência ao Estado Nacional do Zimpeto. O governo vê na China um parceiro que promove o desenvolvimento do país. Que valorizamos a contribuição da República Popular da China no desenvolvimento dos setores vitais para a economia de Moçambique, para citar alguns: agricultura, infraestruturas, energia, cultura e turismo, entre outras áreas do desenvolvimento socioeconômico do nosso país, que têm permitido a superação de muitos desafios que temos enfrentado nesta caminhada rumo ao desenvolvimento sustentável. A China considera que as relações de cooperação entre os dois países não se limitam na área econômica. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países há mais de 40 anos, os dois lados sempre se trataram sinceramente e apoiaram-se mutuamente, realizando uma cooperação frutífera e pragmática com base na igualdade, benefício mútuo e ganha mútua, que trouxe benefícios tangíveis para os povos. E no período de tarde, a delegação chinesa foi recebida pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, onde passaram em revista o nível de implementação das deliberações da última Conferência China-África e perspectivar a próxima, a ter lugar em Pequim em outubro deste ano. Moçambique é de quarta a sexta-feira capital internacional do turismo baseado na natureza. Já estão confirmados mais de 500 participantes nacionais e estrangeiros e os preparativos decorrem a ritmo acelerado. Cenário, imagem, som e luz, tudo preparado ao detalhe para a primeira vez que Moçambique vai acolher a Conferência Internacional do Turismo baseado na natureza. Na tenda do evento, os técnicos trabalham a ritmo acelerado. Afinal, durante 3 dias, estarão nesta sala figuras, organizações e representantes de governos africanos e não só, para debater as melhores formas de desenvolver a indústria do turismo baseado na natureza. O trabalho que nós temos estado a fazer nos últimos tempos de restauração da nossa fauna e flora, de reposição de animais nas nossas áreas de conservação, nos nossos parques e reservas, o trabalho que temos feito de fiscalização e combate à caça furtiva tem nos trazido, portanto, como resultado o fato de termos um capital natural muito forte, com potencial de produtivo e de alimentação ao nosso desenvolvimento também muito alto. O maior ganho que nós podemos ter é poder trazer este capital natural para que o mundo possa ver o que Moçambique tem em termos de áreas de conservação, em termos de parques, em termos de praias, em termos de reservas, em termos, portanto, de tudo aquilo que podemos oferecer ao turista, mas tudo aquilo também que podemos oferecer que marca alguma diferença. O potencial florestal, faunístico e diversos destinos turísticos de Moçambique serão expostos ao mundo nesta conferência. O governo quer colocar o país na rota internacional do turismo
e trazer ganhos às comunidades. Todos os investimentos turísticos eles desenvolvem bastante as nossas comunidades e todo o trabalho que temos feito será cada vez mais reforçado. Portanto, o trabalho de restauração de animais, o trabalho que estamos a fazer de conservação, temos parques que já têm zero caça furtiva. Este é um resultado muito forte do ponto de vista de quem quer atrair o investimento. E nós estamos certos que o trabalho que estamos a fazer e o que vamos poder mostrar aqui vai trazer aquilo que é o verdadeiro orgulho de Moçambique, o capital natural que nós temos para oferecer, as nossas paisagens, aquilo que verdadeiramente pode atrair o nosso investimento, trazer mais turistas para o nosso país. Até agora, mais de 500 participantes estão confirmados. Moçambique quer a experiência espanhola na seleção e formação de magistrados. Essa vontade foi hoje expressa pelo presidente do Tribunal Supremo, depois de assinar o memorando de entendimento com o vice-presidente do Tribunal Supremo da Espanha. Partilhamos a mesma visão de que... O presidente do Tribunal Supremo diz que a cooperação entre os países no domínio judicial é uma forma de melhorar o acesso dos cidadãos à justiça e vê na Espanha um parceiro com o qual pode partilhar experiências no domínio da gestão processual, gravação de audiências, boas práticas, entre outros. Contudo, é na seleção e formação de magistrados que Adelino Muxanga espera colher melhores resultados. Queremos uma seleção que permita não só identificar aqueles que são tecnicamente exímios, mas também pessoas que tenham um perfil para essa exigente função, que é uma função nobre. Portanto, queremos pessoas que entendam que ser juiz não é só uma profissão, é uma forma de ser, é uma forma de estar. E nós temos também na Espanha uma experiência interessante. Por seu turno, o vice-presidente do Supremo espanhol vê o memorando ora assinado como o princípio de uma cooperação que beneficiará os dois países. Inicio de uma etapa que estou absolutamente convencido de que será exitosa. Portanto, é simplesmente uma andadura que temos que recorrer juntos. E estou seguro que frutificará em benefício dos dois países. Com base no memorando de entendimento assinado esta segunda-feira, as partes poderão ainda colaborar no intercâmbio de informações e dados técnicos e de jurisprudência, bibliografia, assistência profissional, estudos, estatísticas, entre outros domínios. Arrancou esta segunda-feira no país a segunda fase da campanha de julgamentos, que vai abranger 1.549 réus que cometeram crimes considerados leves ou menos complexos. A mesma está orçada em 16 milhões de meticais e com finalidade de descongestionar os estabelecimentos penitenciários. Durante 10 dias, a contar desde esta segunda-feira, serão abrangidos pela campanha de julgamentos, que segue na segunda fase, e cerca de 1.549 cidadãos recolhidos aos estabelecimentos penitenciários do país, que há muito esperam pelo seu julgamento. Apenas 3 províncias não serão abrangidas pela campanha, a saber, Tete, Inhambane e Gaza. A mesma tem o envolvimento de 398 magistrados e pretende descongestionar as unidades prisionais, reduzir o valor monetário que o Estado gasta por cada réu, garantir a celeridade processual e salvaguardar os direitos da população reclusa. Essencialmente são aqueles reclusos que cometeram crimes leves. Assim, digamos, os processos de querela que são mais complexos só podem ser julgados excepcionalmente, mas não são processos elegíveis olhando pela sua complexidade e a solenidade. Esta campanha surge no momento em que o setor da justiça de tudo faz para melhorar a tramitação de processos, assegura o ministro da Justiça assuntos constitucionais e religiosos. A tendência é de reduzirmos consideravelmente realmente as pendências processuais, tanto que cada juiz tem uma meta clara face à situação realmente processual que tem. A primeira fase da campanha dos julgamentos foi em 2016 e a presente termina no próximo dia 14. O seu orçamento é de 16 milhões de meticais. Observamos uma curta pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já.
Rosberto, retomamos as notícias no Jornal da Noite. Vamos precisamente para a província de Nampula, onde uma pessoa morreu e 3 são dadas como desaparecidas, em resultado de um naufrágio ocorrido no distrito de Angoche. Na embarcação seguiam 16 pescadores, dos quais sobreviveram até o momento apenas 12. Na embarcação de pesca seguiam 16 pessoas, de acordo com a Polícia da República de Moçambique em Nampula, que descreve como ocorreu o sinistro. Trata-se de um naufrágio no canal marítimo de Tamole, isto a nível do distrito de Angoche, envolvendo uma embarcação de pesca a arrasto. Durante a sua prossecução de pesca, acabou embatendo-se com um banco de areia que acabou, portanto, naufragando, e deste naufrágio uma pessoa perdeu a vida e 3 são dadas como desaparecidas, assim como 12 foram sobreviventes deste sinistro. E a Polícia Costeira Lacustre Fluvial continua no terreno em busca das vítimas desaparecidas para poder fazer, portanto, o seu resgate. A PRM tem igualmente o registro de um caso de afogamento ocorrido no vizinho distrito de Rapal, onde foi vítima um menor. Do tipo afogamento no rio Melule, isto a nível do distrito de Rapal, onde foi vítima um menor de 15 anos de idade e foram apontadas como as causas a falta de habilidade em natação. A Polícia da República de Moçambique em Nampula renova apelos para a observância das regras de segurança antes de se fazer ao mar. 16 imigrantes ilegais de nacionalidade etíope foram encaminhados esta segunda-feira de Chimoio a Maputo, de onde deverão ser repatriados para o seu país de origem. O processo de repatriamento está a ser coordenado pela Organização Internacional das Migrações, em coordenação com a Embaixada da Etiópia. Os imigrantes ilegais foram interceptados há um mês no distrito de Baro, em Manica, quando se deslocavam para a vizinha África do Sul, através da fronteira de Zobwe, em Tete. Na altura, alegaram a pobreza, aliada ao desemprego, como estando na origem da imigração. A justificação não convenceu as autoridades migratórias, que acionaram a Organização Internacional das Migrações, que iniciou esta segunda-feira com o seu processo de repatriamento, num trajeto que começou neste voo comercial de Chimoio a Maputo, para posteriormente avançarem no seu solo pátrio através de Joanesburgo. Quem participou com as despesas foi a OIM, que é a Organização Internacional de Migração, junto à Embaixada da Etiópia, que forneceram os documentos, e a OIM entrou com as passagens. Primeiro foram comprados roupas, sapatos, e consoante princípios da OIM, todo aquele que volta voluntariamente tem direito a uma cesta básica no seu país de origem. Jorge Machava, porta-voz da Direção Provincial de Migração de Manica, avançou que o facto desta província localizar-se no corredor propicia o trânsito de migrantes ilegais que têm estado a ser neutralizados. A migração tem vindo a desencorajar, mas como sabem, esses vêm de países onde existem problemas políticos. De uma ou de outra maneira, como estamos no corredor, sempre há onde aparecer. E nós vamos continuar a fazer nosso trabalho, de modo que sejam interpelados ou sejam encaminhados a seus países de origem depois de serem encontrados. Os serviços de migração em Manica não avançaram o montante a ser gasto para o repatriamento daqueles etíopes que entraram ilegalmente nesta província. A STV sabe, no entanto, que outros 10 imigrantes da mesma nacionalidade deverão seguir o mesmo caminho esta quarta-feira, os quais ficaram em terra devido à exiguidade de lugares neste voo comercial. O Hospital Provincial de Chimoio iniciou esta segunda-feira a campanha de correção de fendas labiais. Previsto para terminar sexta-feira, o processo deverá abranger cerca de meia centena de pessoas, entre adultos e crianças. A fenda labial é uma anomalia congênita que comumente apresenta-se na face. Se não corrigido o defeito, os portadores encaram problemas de inserção na sociedade, sobretudo na fase infantil, onde chegam a ser vítimas de caçoadas protagonizadas pelos seus próximos, o que lhes tira autoestima, além de enfrentarem dificuldades para se alimentarem. É partindo destes pressupostos que uma equipa de cirurgiões maxilofaciais trabalham desde esta segunda-feira no Hospital Provincial de Chimoio para devolver o sorriso a cerca de 50 pessoas de quase todos os distritos. Em algumas situações até é difícil convencer a pessoa. Escolhe, eu nasci com isto, é um defeito, vou morrer com ele. Mas agora, temos operado, não é? Todas as idades praticamente, não é?
Agora, aquilo que é recomendado como protocolo é operarmos mais ou menos, para o caso da fenda do lábio, aos 6 meses, para o caso do palato, a partir dos 9 meses. Saraiva Simão, que chefia a equipa, apela à adesão massiva das pessoas com problemas de fendas labiais a fim de procederem à correção. Esta cirurgia é uma cirurgia grátis, o doente não paga absolutamente nada. E aquilo que nós temos estado a fazer, no caso da nossa equipa do Hospital Central da Beira, há 3 anos para cá, nós fazemos aquilo que se chama em inglês outreach. Saímos do Hospital Central da Beira e aproximamos-nos um pouco para o doente. A campanha, que deverá escalar a província de Nampula nos próximos dias, é levada a cabo pelo Ministério da Saúde em parceria com a organização internacional Smile Train. O setor da saúde na Zambésia contratou um total de 258 profissionais para o reforço do seu quadro. Para assegurar o pagamento de salários, 80% do valor foi garantido pelos parceiros de cooperação. Esta informação foi avançada pelo diretor provincial da saúde na Zambésia no quadro da reunião nacional do gestor dos recursos humanos. E para isso, em 2017, na província da Zambésia, foram contratados 258 profissionais da saúde e colocados em vários pontos da nossa província. Também tivemos o apoio dos nossos parceiros de cooperação para o pagamento de salários para 80% desses colegas que colocamos ao nível do distrito. Para este ano, felizmente, já tivemos a aprovação do orçamento. Através do Fundo Comum Provincial, o Ministério da Saúde desembolsou para a província da Zambésia aproximadamente 105 milhões de meticais, que vai ser suficiente para contratar 487 profissionais de saúde. Este concurso já foi lançado, afixado na semana passada, e pelo orçamento do Estado conseguimos 35 milhões de meticais e vamos ter aproximadamente 208 vagas para contratar pessoal de regime específico. Fortalecer a coordenação e comunicação entre órgãos centrais e órgãos locais é um dos principais objetivos deste encontro. Constitui nossa visão garantir que até 2025 tenhamos recursos humanos para a saúde competentes, disponíveis, distribuídos de forma equitativa e a prestarem serviços de qualidade à população. A reunião junta 70 participantes e vai decorrer até próxima quinta-feira. Momento para observarmos mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Começamos pela cidade de Maputo, temperatura baixa, 24 de máxima, 17 mínima, mais baixa ainda para Xai-Xai, 23 de máxima, 17 mínima. Inhambane poderá ter uma máxima de 24 e 17 de mínima. Para a cidade da Beira, previsão de 26 de máxima, 18 de mínima. Chimoio vai ser uma cidade fria, com uma máxima esperada de 21 graus Celsius, mínima de 12 graus. Não se pode dizer o mesmo em relação a Tete, que vai ser quente, 32 de máxima, 17 mínima. Quelimane poderá ter alguma chuva, uma máxima esperada de 26 graus Celsius, mínima de 18 graus. Para a cidade de Nampula, previsão de 25 de máxima, 17 de mínima e alguma chuva. Dia ensolarado, mas com algumas nuvens em Pemba, 30 de máxima, 18 de mínima. E Lixinga, apesar do sol, vai ter uma máxima de 21 graus Celsius, mínima de 9 graus. Dia frio. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite, agora para o estrangeiro. Mais de 40 migrantes morreram este fim de semana quando tentavam chegar à Europa através do mar. – 46 migrantes morreram e 68 foram resgatadas com vida no naufrágio ocorrido no sul da Tunísia na noite de sábado para domingo, onde seguiam cerca de 180 pessoas, segundo um balanço das autoridades tunisinas. Segundo dados da Organização Internacional de Migrações, este é o naufrágio de migrantes mais grave nas águas do Mediterrâneo desde fevereiro passado. De acordo com esta organização, mais de 32 mil migrantes chegaram à Europa através de 3 rotas desde o início do ano e mais de 660 perderam a vida. Os tunisinos tentam frequentemente atravessar o Mediterrâneo em direção à Itália à procura de uma entrada para a Europa e de uma vida com melhores condições. Num outro acidente, 9 migrantes morreram no naufrágio no sul da Turquia, na província de Antalya. Entre os mortos estão 6 crianças e uma mulher.
A Europa enfrenta uma crise migratória desde 2015, na sequência das guerras da Líbia e na Síria. A principal rota do Mediterrâneo Oriental, entre a Turquia e a Grécia, foi praticamente fechada com um acordo entre a União Europeia e Ankara. No desporto, o técnico moçambicano Chiquinho Conde foi afastado esta segunda-feira do comando técnico da União Desportiva de Songo. Os maus resultados que a equipa vem registrando nas provas em que está envolvido estão na origem da demissão. Chiquinho Conde não aguentou os maus resultados que vem averbando na presente edição de Moçambola, onde ocupa a quarta posição com 16 pontos, menos 8 que o líder Ferroviário de Maputo, que soma 22. No Campeonato Nacional, esta temporada, a União Desportiva de Songo somou 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, sendo que as 3 derrotas foram registradas nas últimas 4 partidas do Moçambola. Só mesmo na última jornada, a 10ª, é que a turma orientada por Chiquinho Conde venceu na recepção ao Ferroviário de Nacala. Os maus resultados de Chiquinho Conde nos hidroelétricos estenderam-se na Taça CAF depois de um brilhante início, onde conseguiu a qualificação à fase de grupos, mas depois sucumbindo nas 2 partidas até aqui disputadas, nomeadamente diante do Al-Masri, do Egito, fora de portas, e do AS Berkane, do Marrocos, em casa, pelo mesmo resultado de 2 bolas sem resposta. Para agudizar a crise de maus resultados dos hidroelétricos e de Chiquinho Conde, a equipa foi eliminada da Taça de Moçambique, ainda na fase provincial, após perder em jogo das meias finais locais, diante do Xingalo de Tete, por 2 bolas sem resposta. Vale isto dizer que a União Desportiva de Songo não consegue ter resultados satisfatórios a mais de 7 jogos, onde teve 6 derrotas e 1 vitória, em partidas que contam para as 3 provas em que estiveram inseridas, nomeadamente Moçambola, Taça CAF e Taça de Moçambique. Para o lugar de Chiquinho Conde, foi chamado Edson Fijamo para assumir de forma interina. Olhamos agora para a gala do Fest Chorus. Liloca, Lázaro Sampaio e o grupo coral Robert Gray elogiam a iniciativa da Soico Televisão da criação do Fest Chorus. Depois de grandes exibições dos 14 grupos corais que atuaram no palco do Auditório Municipal Carlos Tempo, antigo Cinema 700 na Matola, onde cada um tentava arrancar os 40 pontos do corpo de júri, ficou-se a saber que o coral Ebenezer foi o mais votado da semana, lugar que há 3 galas era ocupado pelo coral IPM Pepani. Para a grande final da melhor competição de canto coral do país, segue ainda os corais IPM Pepani, Lenmed Hospital Privado de Maputo, TPM, Wunanga, Hash, Evangelho, Branch of Jesus, Majaya Kutsaka, Shivirica África, United Voices e Soul and Melody. Agora que se confirmou, só vamos continuar a mesma rotina e fazer as mesmas campanhas e pedir votos e votos e votos, porque não é só cantar e tirar um 999, se não há votos, não há como ganhar. Nós não nos sentimos perdedores, muito pelo contrário, vencedores, porque pela primeira vez conseguimos tirar o 40 do grupo do jurado. O grupo sente-se confiante para o primeiro lugar, o grupo está a trabalhar, conforme viram, o grupo está feliz, não só pelo voto, mas também pelo canto, que era aquilo que o grupo almejava. Não seguem para a grande final por insuficiência de votos os corais Assembleia de Deus Internacional e Betsaida. E aprendemos muita coisa e acreditamos que das próximas vezes estaremos com mais cara, mais força, pois buscamos aquilo que é o ensinamento do júri. Então, ao andar do tempo, iremos implementar mais naquilo que é as nossas apresentações nos outros lugares. Acreditamos que, voltando para aqui, estaremos mais maduros. Yeah.
2 cantores e um grupo coral foram convidados para dar mais brilho à semifinal da presente edição. A STV está a promover muitos cantores, muitos grupos corais. Então, nesse tipo de intercâmbio de jovens, a nossa música vai crescer muito. Este é o início das vossas carreiras, não é o fim. Então queremos que vocês coexistam para que o gospel e o canto coral tenha cada vez mais qualidade através de vocês. Na verdade, eles todos são muito bons. Até os que já saíram são todos muito bons. E eu dou muita força, desejo força, tem que ter fé e trabalhar muito. Pode-se considerar que esta foi a melhor gala de todas, tendo em conta a pontuação máxima que o júri deu aos grupos corais. O prêmio máximo é de 250 mil meticais, apoio de uma gravação de CD e um concerto produzido pela STV. O segundo lugar terá o prêmio de 150 mil meticais e o terceiro lugar terá 50 mil meticais. Nesta edição tem ainda o prêmio de 50 mil meticais da rubrica indumentária, exclusivamente para o grupo mais bem vestido. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço, marco novo encontro para o Jornal da Noite, amanhã às 19h55, mas vamos fazer a atualização a seguir das notícias no canal STV Notícias. Eu espero por si lá. Até já.